Graça e paz, bem-vindos queridos irmãos e irmãs, à nossa classe conjunta. E temos hoje o privilégio de ter conosco também nossa querida congregação em Calcaia do Alto. Quem é de Calcaia do Alto? Eu vou levantar a mão só para dizer como é que faz. Muito bem, temos aqui, está chegando. E nós temos o privilégio de tê-los aqui conosco já desde este horário. Revendo o roster também, né? A igreja, agora não precisamos saudá-lo mais, né? Porque é o pastor efetivo, titular da nossa igreja, a irmã Cleusa, a sua esposa. E nós hoje então temos aqui um período de um estudo dentro do tema geral deste mês, que é qual é o tema deste mês, que está comunicado no boletim, que está no calendário. Qual é o tema deste mês? Queria que alguém bem sabido dissesse isso para mim, para eu tirar essa dúvida. Qual é o tema do mês? Uma igreja arrependida ou arrependida? Uma igreja arrependida. É isto? Eu acho que nós podemos falar juntos então, porque não é só privilégio da irmã Isa saber aqui, que é uma igreja arrependida. Uma igreja arrependida. Aí a gente poderia perguntar, mas arrependida do quê, né? O que você fez de errado? Já está arrependido? Logo, está se arrependendo porque está se confessando, mas o mês está dizendo, olha, eu estou arrependido. Arrependido do quê? Isto é justamente o que durante este mês nós vamos ver em diversos momentos, inclusive nas classes de escola dominical, que serão conjuntas durante todo esse mês de janeiro. E aqui então eu trago aos queridos irmãos uma primeira chamada de reflexão. Vamos ver se isso aqui avança, não avança. Cadu, avança ou não avança esse negócio? Hein? Tá ligado? Tem que ligar, é verdade, né? Tecnologia tem que ser ligada, né? Muito bom. Avança. Agora já fiquei mais tranquilo, senão nós vamos ficar só no título, né? Então, queridos irmãos, não sei se dá para ler, se não der para ler, pega um binóculos, se não der para ler com binóculos, pergunta para o irmão ao lado. Nós estamos aqui então fazendo um destaque de uma igreja do Novo Testamento, e depois nós vamos concluir se ela se tornou uma igreja arrependida ou não. Mas temos ouvido muito falar sobre esta igreja, e há umas curiosidades com respeito a essa igreja. E uma curiosidade é que essa igreja recebeu 2 cartas. No contexto do Novo Testamento, Éfeso recebeu 2 cartas. Quem enviou essas cartas? Vamos ver? Nós abrimos nossa Bíblia, encontramos uma carta muito bonita, preciosa, escrita aos quem é de Éfeso se chama Efésio, né? Efésio, certamente não é paulistão, é Efésio, né? Então os Efésios, a região de Éfeso, recebeu uma carta do apóstolo Paulo, escrita da prisão, provavelmente pelo ano 61, 62. E no Apocalipse, que é onde nós estamos agora fazendo o destaque, Apocalipse capítulos 2 e 3. Se os irmãos quiserem conferir se a Bíblia de vocês é uma Bíblia autêntica, é uma Bíblia verdadeira, tem que ter o livro de Apocalipse, e vocês vão encontrar os capítulos 2 e 3, entre os 20, quantos capítulos tem Apocalipse? 22, né? 22. Há quem esteja escrevendo capítulo 23, 24 de Apocalipse, mas com certeza não é membro da Igreja Unida e nem é da IPB. Então nós estamos aqui no os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, onde nós encontramos ali textos, cartas escritas a 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui nesse quadro aqui, que é um pouquinho, talvez não muito, está muito claro, muito grande o suficiente, mas estão os nomes das igrejas, ou seja, das cidades onde estavam
situadas essas igrejas. Essas cartas, elas foram assim ditadas pelo Espírito Santo, e elas têm uma materialidade, uma historicidade que remete ao ano, aproximadamente ano 96, é o que se calcula, 96 da era cristã. Enquanto Paulo escreveu aos Efésios por volta do ano 61, 62, as cartas às igrejas são de 35 anos depois. E então há 7 igrejas. A primeira carta, que está exatamente no começo do capítulo 2, ela foi escrita à igreja em Éfeso. Talvez até a colocação de Éfeso em primeiro lugar não seja por ordem alfabética, mas até a ordem alfabética ajuda um pouco também. Mas na realidade a importância da cidade, sua posição estratégica, era uma capital de província romana, era uma cidade que tinha seus atrativos não só econômicos, políticos, mas tinha também a projeção religiosa, devido à existência lá de divindades locais que eram muito cultuadas e atraíam turistas, e isso gerava inclusive um movimento econômico considerável. Então Éfeso era uma cidade muito importante na época. E nós temos da cidade de Éfeso ainda alguns que teríamos, mas não temos, né? Temos que aprender a nos acostumar com a tecnologia. Depois, aqui temos algumas imagens, uma imagem que é contemporânea. Infelizmente eu não estive em Éfeso. O reverendo já esteve em Éfeso? Pois é, alguém esteve em Éfeso? Não deu para ir nesse fim de semana, né? Então, mas a cidade é muito importante até hoje, só que ela está praticamente existindo por conta do passado. Isto é, o presente não tem mais importância a não ser seus aspectos arqueológicos, de existirem ruínas. Então, quando a gente visita um lugar que só tem ruínas, a gente não lembra de vida, lembra de passado, lembra de morte, lembra daquilo que já foi, mas não é, né? Já foi, mas não é. Vejam que coisa importante. Já foi, mas não é. Nós temos sempre esse cuidado, essa atenção, porque aquilo que já foi, mas não é, suscita, no mínimo, uma dúvida, uma pergunta. E eu estou com essa dificuldade aqui, hein? Cadu, está nos ajudando aí, Cadu? Isso, vamos devagarzinho. Aqui temos mais algumas fotografias, mostrando alguns aspectos da cidade de Éfeso. Importante cidade como ponto turístico, mas ela nos remete ao passado. E agora, Cadu está nos ajudando aí, né, Cadu? Hein? Estou apertando errado? Puxa vida, o que será que eu estou apertando aqui que está errado? Isso, está melhorando. Eu vou aprender, até o fim da lição eu vou aprender. Então, aqui temos um mapa da Turquia atual, e com nomes aí de cidades, e aquela seta amarela, ela aponta para a atual cidade de Éfeso, e nós nos lembramos então de um grupo de pequenas cidades da época que estavam naquela região. Toda essa região era chamada Ásia Menor, e aquela cor amarela é a região da Ásia Menor, sendo que quando atravessa lá um canal estreito de Bósforo, cidade de Istambul, já o lado esquerdo já é Europa, portanto é o extremo oeste da Ásia, e por sua vez aquele outro pedacinho é o extremo leste da Europa. Isso só para nos dizer que existe, digamos, realmente existem referências geográficas, existem referências históricas, existem, vamos dizer, não é assim, digamos, uma história de fantasia, de ficção. A Bíblia não tem ficção. Às vezes há parábolas que são ficções, mas
nós temos basicamente sempre uma contextualização, algo real, pessoas de carne e osso, igrejas e figuras que nos inspiram, seja pelo exemplo negativo, às vezes nos advertem, pelo exemplo positivo nos inspiram. E aqui nós temos então um destaque da palavra de Deus que nós queremos fazer com os irmãos, isolando do seu contexto 7 versículos. A gente nunca deve isolar assim muito um texto pequenininho e dizer, daqui eu faço uma doutrina. Mas aqui se trata então de um conjunto de uma carta em que o Espírito Santo dita para João, de alguma forma, uma carta que é destinada a quem? Ao anjo. Aqui o anjo é uma maneira assim interessante, até assim bastante inspiradora. É o pastor, ao líder, àquele que está à frente da igreja de Éfeso, que estava à frente. E nós estamos de pastor novo agora, e nós podemos dizer o anjo da igreja presbiteriana unida. Claro que isso tem um sentido assim, de um certo simbolismo, assim, de ser uma pessoa enviada por Deus para dirigir aqui os destinos da nossa igreja, juntamente com toda a liderança, com todos os irmãos. Nós somos uma igreja que trabalha assim num sistema representativo. Aqui ninguém é dono da igreja, ninguém aqui está, vamos dizer, propriamente como com a chave do templo, dizer a igreja é minha, o templo é meu, os irmãos são meus. Não, o Senhor da igreja nós sabemos quem é. Quem é o Senhor da igreja? Ainda bem, né? Ainda bem, os irmãos de Alcalcaia foram os primeiros a responder. Tenho certeza que o Senhor da igreja é o Senhor Jesus, né? Que bom, que bom. Então, não estão na mão só de um presbítero, de um pastor, de um evangelista, né? Nem mesmo de uma denominação, nem mesmo de um conselho. O Senhor da igreja, mas temos a liderança da igreja. E aqui o que nós lemos? Será que os irmãos conseguem ler comigo este trecho da carta que vai continuar no próximo slide? Vamos ler ao anjo. Vamos ler. Muito bom, vou dar uma paradinha aqui só porque acabou a tela nesse momento. Mas também temos uns destaques aí, uma cor um pouquinho mais azulada, com letra maiúscula. Não está na Bíblia assim, isso é o grifo de quem agora estão destacando esse texto. E eu pergunto para os irmãos aqui, só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa. Foi por isso que a gente separou. Primeira tela, só coisa boa. Olha que igreja maravilhosa, eu queria ser membro dessa igreja. Essa igreja é uma igreja que produz obras, né? Obras. Eu sou engenheiro, então eu ia me sentir muito bem numa igreja que produz obras, né? Já ia oferecer o meu número de crédito e pode fazer que eu assino embaixo, né? Obras, né? Mas não só obras, labor. O que é o labor? Classes laboriosas, são os trabalhadores, é trabalho, né? Trabalho, numa forma de trabalho, né? É uma igreja que persevera, mantém, conserva, beleza, né? Uma igreja então que está referenciada realmente a uma tradição, conservando aquilo que aprendeu. Não suporta homens maus, ou seja, tem gente querendo aí enganar, infiltrar-se. Não tolera. Aí tem mais ainda, alguns que querem até se chamar de apóstolos, e hoje tem muitos que se atribuem a si mesmos títulos que não são aqueles que a gente normalmente conhece na Bíblia e que seriam mais razoáveis. Enfim, pessoas que se atribuem a autoridade para o ensino. Uma igreja que persevera, uma igreja que suporta provas, uma igreja que não se deixa esmorecer.
Quem não quer ser membro dessa igreja? Eu acho que todos nós gostaríamos. Mas tem a segunda parte, né? A segunda parte que demora, mas aparece. Cadu, você está testando a minha capacidade aqui. A segunda parte, não, essa é a primeira. A segunda, agora amarelou, né? Amarelou porque aqui tem um probleminha, a igreja tem um probleminha, pode ser um problemão, né? Qual é o probleminha da igreja? Qual é o probleminha da igreja? Abandonou seu primeiro. Vamos ler, né? Tenho, porém, contra ti. E agora? Muito bem, aqui temos então a segunda parte da carta, e há então aqui umas ressalvas, né? Muito bom, tudo ótimo, a igreja tem obras, a igreja trabalha, a igreja persevera, ela não aceita os desvios doutrinários. Tem uma turma aí de nicolaítas que está querendo aí fazer umas concessões, estabelecer aí uns limites a mais aí na postura da vida cristã, nos comportamentos, um aspecto assim que remete a outras referências do Antigo Testamento. Não, mas tem um probleminha. Você abandonou o primeiro amor, e agora está dito aqui também por Deus, já que você abandonou o primeiro amor, está tudo perdido. Não. O que diz o texto? Você vai ter que se lembrar de onde caiu, ou seja, o que você perdeu, qual é o problema. Lembre-se, esse verbo, os verbos aqui estão destacados aqui, né? Os verbos são muito importantes geralmente nos textos. O verbo geralmente significa ação, significa uma coisa mais realmente que tem um certo dinamismo, um certo impulso. Então, sugestão, lembre-se, exercite a memória, né? E o que mais? Próximo passo, arrependa-se. E o terceiro passo, qual é? Volte. Só esses 3 verbos dá para fazer uma pregação. O reverendo Roster também já pregou sobre isso. 3 verbos: lembrar-se, arrepender-se, voltar. Foi assim que aconteceu também com o filho pródigo da parábola, né? Ele não voltou porque estava vontade de comer alfarrobas lá dos porcos. Ele começou a ter um processo de retorno quando ele se lembrou: lá na casa do meu pai. Aí a lembrança o remeteu a um passado que ele já tinha visto, já tinha vivenciado. E então ele começou a ter ali, a partir dali, uma reflexão e também uma clareza e logo uma decisão de que ele haveria de retornar. E chegou lá muito arrependido, porque ele já estava internamente, intimamente arrependido. Uma história lindíssima que nós conhecemos, né? Cadu, você está aí? Vamos. Então eu destaco aqui o verso 5, e vamos ler juntos o verso 5, meus irmãos, de novo. Nós já lemos do todo, agora o destaque, vamos ler juntos. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vejam que nesse texto nós temos 2 vezes o verbo arrepender-se, né?
E quando nós falamos de uma igreja arrependida, né, nós de alguma forma estamos então aqui trazendo para essa moldura do arrependimento, o caso da igreja de Éfeso. Vamos em frente. Isso. Então, a primeira verdade prática que eu queria destacar aqui, que eu acho que é óbvia, se não voltarmos urgentemente ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um abençoado tempo de revitalização da igreja. Ou seja, há algumas prioridades. Nós queremos revitalização, queremos uma igreja dinâmica, esperamos tempos de refrigério, tempos de renovação, esperamos que pessoas retornem, se voltem ao rebanho, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que enfraqueceram, que perderam o seu ânimo, seu entusiasmo, seu fervor, sua comunhão com Deus, sua alegria na salvação. E é preciso, meus irmãos, considerar de onde caímos, ou aquilo que foi perdido. O primeiro amor, isso acontece no casamento, né? O primeiro amor, será que eu preciso dizer para os irmãos o que vem a ser o primeiro amor no casamento? Eu até teria uma certa autoridade moral, dado ao fato de estar casado com a mesma esposa há 47 anos e meio, né? Mas isso eu não me coloco como exemplo, porque cada um de vocês sabe como é que começaram as coisas, né? E amorzinho para cá e amorzinho para lá, e florzinha para cá e florzinha para lá, né? E beijinho, né? E 1000 promessas, e eu faço qualquer coisa por você, né? O amor me impulsiona. Você quer que eu vá a pé, eu vou correndo, não só vou como volto, né? Você quer que eu leve você, eu levo e trago e faço tudo o que for preciso. Na igreja também, na fé, quando me converti, talvez não seja uma expressão muito calvinista, né? Mas quando Deus tocou no meu coração, e era filho de pastor e tal, já estava acostumado com o ambiente da igreja, morava nos fundos da igreja, ouvia os cultos. Quando não ia na igreja, eu era obrigado a ouvir os cultos, porque morava no fundo da igreja, mas Deus tocou meu coração, e não tinha limites de dia, de hora, de fim de semana. Trabalhava, estudava, era professor da escola dominical, era líder da mocidade, e não tinha hora, não tinha tempo feio, não tinha limites. Pegava um microfonezinho, ia lá para a praça, na zona leste aqui de São Paulo, um microfonezinho, uma caixinha pendurada aqui, e pregando no ar livre, e com jovens todos na fase do primeiro amor. Coisa linda, primeiro amor, né? O que nós somos capazes de fazer no primeiro amor, né, Elaine? Eu não queria revelar nada de vocês aqui, né? Até porque vocês nunca me contaram confidências, mas esse casal bonito aqui, né? Até tem uma história de primeiro amor muito linda, né? Muito linda, muito linda. E eu acho que cada um de vocês. Ezequias ia falar, Ezequias? Eu ia falar o seguinte: lá na leste de Minas Gerais, usava um ditado: até água na peneira, né? Isso vai ser difícil, vai ter que falar. Vamos lá, nosso comando remoto está um pouquinho preguiçoso, mas irmãos, então eu retomo aqui agora um pouquinho a sequência, porque o tempo corre, e nós temos então aqui uma situação de uma igreja muito importante no contexto do Novo Testamento, mas uma igreja importante, uma igreja que inclusive foi sede da presença do apóstolo Paulo. Ele lá fez praticamente, Éfeso foi plataforma de missões naquela região. Paulo esteve lá por cerca de 3 anos. Nenhuma outra igreja do Novo Testamento teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo 3 anos ministrando
classes de escola dominical, né? Estudos bíblicos, e pregações e mensagens. E essa igreja era uma igreja que, inclusive, na história de origem dela, se nós abrirmos o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 19, depois um pouquinho o capítulo 20, lá um pouquinho depois temos mais algumas referências, mas o capítulo 19 é todo dedicado a Paulo em Éfeso. E ali nós temos então em Paulo em Éfeso uma história bonita, um começo vigoroso, 12 pessoas que estavam lá, que conheciam o batismo de João, mas então foram confrontados com a doutrina do Evangelho, a mensagem completa cristã. Foram ali então também abençoados de forma sobrenatural, batizados, tiveram dons espirituais em exercício. A igreja começou com muito vigor, e houve confronto com a oposição, com os idólatras e os comerciantes e as pessoas que já na sinagoga já tinham se recusado a continuar a ouvir Paulo, mas foram para uma outra casa, para uma escola, e foi um começo muito dinâmico, muito importante, impactante. Era a igreja de Éfeso no seu primeiro amor, anos 53, 54, 55, 56, digamos anos 56, sendo que depois a epístola, a carta do Apocalipse, mais ou menos é de 96, ou seja, se alguma coisa mudou, se o primeiro amor cessou, isso foi constatado 40 anos depois. E 40 anos é uma conta muito interessante, porque mais ou menos na Bíblia, de modo geral, 40 anos representa uma geração, ou seja, a geração seguinte àquela que viveu aquela fase de avivamento, de grande impacto do Evangelho recém-chegado, de pessoas que se converteram das trevas para a maravilhosa luz, e que Paulo inclusive escreve aos Efésios e todos, e tem toda aquela perspectiva de realizações e de plenitude, tudo é o todo, são todos e é o máximo, e coloca o Senhor Jesus em todo esse ambiente assim, um ambiente de grandiosidade, que não é para menos, né? Não é para menos, mas vamos chegar lá. Então, esta é a origem da igreja. A igreja tem um começo. Vamos em frente, irmão? Vamos em frente, isto. Então, a igreja, meus irmãos, parece que estava muito bem solidificada. E imagina quem teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo como... Aqui nós temos a igreja de Calcaia, que está com o apóstolo Paulo, não, está com o presbítero Paulo, né, cuidando da congregação, homem firme nas escrituras. Agora, não podemos dizer, minimizar a contribuição que Paulo deu àquela igreja. Tanto foi que 40 anos depois estava a igreja firme na doutrina, enfrentando as heresias, enfrentando as pessoas que se atribuíam títulos e prerrogativas doutrinárias, que não eram provavelmente aquelas que Deus havia realmente ali, digamos, instituído, porque Paulo também consagrou, ordenou, preparou obreiros, auxiliares, toda aquela região foi suprida a partir do ministério de Paulo, e mais tarde ele pôde, inclusive, testemunhar isso, dizendo que ele tinha ministrado ali todo o conselho de Deus, né? Que coisa linda. Imagina que o conselho de Deus, ou seja, aquilo que a palavra, o ensino da palavra, a igreja de Éfeso tinha, então, aquele privilégio, estava mantendo, inclusive, essas questões doutrinárias, ou seja, uma igreja ortodoxa, fiel às escrituras. Só faltava alguma coisinha, né? Então, Cadu, está aqui. Isso, não, isto. Então, nós podemos dizer que Paulo, inclusive, deixou sucessores ali, teve obreiros auxiliares, outros que serviram também. E então, privilégio, por exemplo, quem digamos, deixou de conhecer Paulo
no púlpito da igreja, teve o privilégio de conhecer Timóteo, né? Timóteo, que beleza, acho que Timóteo era um jovem pastor muito qualificado, muito inspirado, muito bem preparado, um pouco tímido, talvez ainda tendo uma certa sensação de que era jovem demais para assumir responsabilidades. Aqui temos o irmão Tíquico também. O nome é meio complicadinho, né? Mas é uma figura que Paulo, inclusive, também deu sobre ele referências, né? E até referências históricas que não estão na Bíblia, que dizem que o apóstolo João teria sido pastor também em Éfeso. Que igreja! Me faz lembrar a Igreja Unida, né? Quando nós temos aqui a Igreja Unida, reverendo Matatias Gomes dos Santos, temos aqui reverendo... Bom, desde o começo, os que estão com o nome na janela aqui, né? Eu reverendo, os reverendos pastores, fundadores aqui, que estão, vamos dizer, na lista aqui, reverendo Modesto Carvalhosa, né? Reverendo Zacarias Miranda, e depois o reverendo Matatias, reverendo Miguel Riso Júnior, que tem placa aqui registrada aqui no templo, reverendo José Borges do Santo Júnior. Quantos pastores, reverendo Carlos Aranha, 25 anos aqui, e um privilégio da Igreja Unida de ter pastores preparados, maduros e proficientes na palavra, fiéis na doutrina. Esse era o privilégio, então, da igreja que tinha essas características já históricas da sua origem, da sua formação, da sua vida eclesiástica. Isto mesmo. Então, nesse primeiro pedacinho aqui da nossa conversa aqui, do nosso estudo, nós podemos dizer que esta igreja, ela tinha como singularidade aqui uma solidez doutrinária. Ela tinha aprendido coisas corretas, biblicamente exatas, precisas, colocadas nos seus devidos termos, por aquele apóstolo que teve visões, recebeu da parte de Deus, visões extraordinárias, sobre as quais ele não podia declarar toda a grandiosidade que ele contemplou, que ele ouviu, mas que nós lemos nas epístolas, aquilo que Paulo ensinou. Em certo sentido, Paulo é o fundador do cristianismo, no sentido realmente da sua estruturação teológica, e a igreja teve esse privilégio, como esta igreja tem tido também privilégio semelhante. Então, vamos para frente, meus irmãos, e a igreja, contudo, tinha um problema. E qual era o problema da igreja, né? Dessas 7 igrejas, 6 pelo menos tinham problemas. E o problema da igreja de Éfeso era a questão do primeiro amor, né? Não sabemos bem, então, como, acho que pulou um tópico, irmão, acho que tem que, voltamos para trás um pouquinho, não, um pouquinho para frente, temos o 2, um problema, e o problema era este problema da questão realmente de uma perda daquele afeto, daquela dedicação, daquele carinho, daquela consagração, daquilo que nós chamamos assim de primeiro amor, ou seja, no começo toda aquela nossa afeição, todo aquele nosso zelo, nossa devotação e tudo, e agora a igreja estava um pouco acomodada, especialmente em relação à questão do amor. Aqui nós temos um texto bonito em Jeremias, não dá tempo para ler os 13 versículos, mas o que diz o profeta aqui, falando como Deus fala por intermédio do profeta, e ele estava falando alguma coisa assim: olha, vocês, quando eram jovens, tinham uma intensidade de amor, tinham uma dedicação, um zelo, um carinho, uma fidelidade, mas foram perdendo essas características, e hoje eu me sinto assim meio rejeitado, meio desprezado. Parece que isso perdeu valor, perdeu importância. E eu faço um apelo a vocês. Vocês me abandonaram, vocês tinham tão bons propósitos, tão bons,
e faziam declarações assim tão afetivas, tão intensas, nós podemos falar juras de amor, né? E hoje vocês estão um pouco esquecidos disso tudo, né? Esse era um problema então que já vinha do tempo do povo de Israel. O Senhor Deus várias vezes falou que se sentia assim esquecido, desprezado, que aquela dedicação inicial tinha desaparecido. Esse era então realmente também o problema da igreja de Éfeso, como nós já estamos aqui tratando desde o começo. E nós podemos perguntar até, mas o que vem a ser assim um primeiro amor? O que será que se perdeu no meio do caminho? O que será que aconteceu? E aí nós, inevitavelmente, quando nós falamos de arrependimento, nós nos lembramos do Salmo de número 51, que é um salmo pessoal, intenso, angustiado quase, de alguém que reconhece o seu pecado, de alguém que sabe que a saída para o pecado é a confissão, é o arrependimento, seguido do perdão, e depois do perdão algo parece que volta, é reconquistado. E então Davi está dizendo aqui de uma forma muito intensa, pedindo restituição. Vamos ler esse versículo? 51:12, Salmo 51:12, um belo texto para nossa inspiração. Salmo 51:12, quem vai ler? Restitui-me, é isto? Primeiro verbo, o que é restituir? O que é restituir? Devolver, né? Devolve-me a alegria da salvação. Ou seja, algo que parece que eu já tive, agora eu perdi, pelo menos um pouco, ou muito, ou tudo, e agora eu estou orando, no momento de encontro com Deus, estou orando, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Nós podemos parar por aqui hoje, né? Dizer, Senhor, eu já fui mais alegre, tive comunhão mais intensa, eu vibrava muito mais quando orava, eu tinha muito mais prazer na Tua palavra, aquilo parecia que era para mim realmente uma mensagem, era mel para os meus lábios, era música para os meus ouvidos, e era vigor para o meu abatimento. Eu tinha contigo, Senhor, uma relação muito mais pessoal, intensa, e agora eu estou precisando de novo restituir essa alegria. Então esse é um elemento do primeiro amor, é aquela alegria, aquela voluntariedade, aquela disposição. Eu não meço consequências, eu estou animadíssimo, e isso pertence a um contexto de amor mesmo. Por isso o salmista pode dizer, amo o Senhor. E eu poderia perguntar para os irmãos, nós podemos dizer a plenos pulmões e com toda a sinceridade, amo o Senhor? Então vamos dizer, meus irmãos, nós vamos dizer que a estrutura aqui é bem resistente, ela aguenta vibrações. Amo! Caralho, mas isso aqui não abala nada, né? Vamos falar de novo? Amo ao Senhor. Nós possamos dizer isso todos os dias, amo o Senhor, né? Amo o Senhor. E meus irmãos, aqui também podemos imaginar que nessa época do primeiro amor, né, então havia assim toda uma disposição, como já dissemos, inclusive da liderança da igreja, aqueles que estavam testemunhando, saíam semeando a sua semente e voltavam com júbilo, o que diz o Salmo 126:5? Vamos ler Salmo 126:5. Com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então havia lágrimas, havia dificuldades, obstáculos, né? Lutas, provas, né? Não é assim tudo também tão fácil, tudo acontece de forma assim, quase que automática, não. É preciso batalhar, é preciso trabalhar com afinco, com perseverança, com zelo, é preciso superar obstáculos, é preciso vencer barreiras, e isso pertence a um contexto muito típico de primeiro amor.
primeiro amor. No começo era assim, né? Então depois a gente fica então pensando. E o tópico que é o problema realmente da igreja de Éfeso, essa palavra de origem grega, a amnésia. Já ouviram falar isso? Amnésia é coisa de clínica de quem está. Você está com amnésia? Eu estou. Às vezes é uma amnésia seletiva, né? Eu só esqueço das coisas, dos meus compromissos, das contas a pagar, né? Essa é uma amnésia bem-vinda, né? Só esqueço das contas a pagar. Não. A amnésia do amor é: eu esqueci, eu não me lembro. Eu tenho problemas de recordar. Geralmente essa amnésia é um distúrbio, né? É uma doença, né? Esquecimento até já então patológico, uma coisa assim que está acontecendo porque tem um problema mais orgânico, mais profundo, e há então um processo de não lembrança, esquecer. Olha, meus irmãos, isso é grave na vida física, na vida material, na vida, na nossa vida afetiva, no nosso emocional, nossa vida, nossa atividade mental, e ter esquecimentos, especialmente se forem esquecimentos seletivos, e esquecer-se, por exemplo, daquelas manifestações tão lindas, maravilhosas de Deus. No começo parecia que tudo era diferente, né? Uma vez eu li a respeito do grande evangelista Moody, né? Dwight Lyman Moody, e ele tiveram um encontro com Deus muito grandioso. Ele saiu assim do lugar onde ele estava, e depois ele diz assim: cada passo que eu dava parecia que um pé dizia glória a Deus, ou dizia aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí alguém diz: poxa, mas isso é coisa pentecostal, né? Não, glória a Deus, aleluia é da Bíblia, né? É da Bíblia. Quem se apropria disso não precisa ser necessariamente de outra denominação, né? Mas isso é coisa de primeiro amor, né? Isso é coisa de primeiro amor. Eu não sei se qualquer um de nós teria hoje tanto ânimo, tanta coragem para sair aí realmente assim, dando provas exteriores, né, da sua alegria, do seu estado espiritual, né? E temos aí coisas muito lindas na Bíblia, no livro de Cânticos dos Cânticos, o Cantar de Salomão. Há aí uma série de conversas, trocas, né, de frases bonitas. E esta, por exemplo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso parece assim coisa de adolescente, né? Estou apaixonado, né? Eu sou da minha amada, e ela é minha, né? Olha, nós estamos no momento aqui fazendo uma aplicação até assim um pouco enfática, né? Para que não fiquemos aqui num discurso apenas, mas assim, um dia que eu puder dizer para o Senhor Jesus novamente: Senhor, eu sou teu, e o Senhor é meu, e eu morro de amor por você, morro. Eu quero realmente fazer tudo para demonstrar minha gratidão, minha alegria, meu amor por ti. Olha, meus irmãos, acredito que nós estamos então nessa altura já restabelecendo o primeiro amor. Esse é o desafio, é o primeiro, voltar ao primeiro amor. Opa, agora foi rápido demais, né? Cadu, volta um pouquinho para nós, para o primeiro tópico. Um pouquinho para frente, não. Aqui, não, você está mais para trás, mais para frente, chegamos. Então, o grave problema de Éfeso era a amnésia do primeiro amor. Já comentamos então, a igreja tinha muitos atributos, os atributos que nós texto aqui destacamos em azulzinho claro, e o problema em amarelinho, né? Agora vamos para frente então. Qual é então o caminho? Se eu tenho noção da minha identidade, tenho clareza quanto àquilo que eu já tive e as experiências iniciais da minha vida cristã, e então eu estou agora descobrindo que perdi
qualidade, quantidade, intensidade no meu amor a Deus, à igreja, à palavra, à oração. É preciso então tomar uma decisão. E a única postura, a única alternativa que nos resta positiva é o quê? Voltar ao primeiro amor, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta, né? Isto, meus irmãos, então, aqui. O que nós vemos aqui no texto é que a igreja parece que continuava ativa e tinha obras. Mas nós sabemos que primeiro, que obras sem fé, nota 0, né? E sem amor, então, pior ainda, né? Para que servem obras? Ou seja, ativismo vazio. Eu faço, eu cumpro, eu realizo, eu estou aqui todo dia, toda hora. Mas, na verdade, eu estou aqui para, de certa forma, aliviar minha consciência, dar satisfação para os outros, dizer, olha, sou ponta firme, pé de boi, faço o que esperam que eu faça, mas não tenho nisso também nenhuma fonte de inspiração que me aproxime a Deus, e infelizmente essas obras eu não estou realmente fazendo com amor, paixão, realmente com algo que me motive, que seja realmente a fonte, a base, o fundamento desse trabalho. E o apóstolo Paulo chegou a dizer que nessas condições eu posso até oferecer o meu próprio corpo para ser queimado, posso fazer sacrifícios, posso fazer proezas, posso fazer coisas fantásticas, realizações aí realmente espetaculares, mas se forem sem amor, nada disso se aproveita. Esse, então, basicamente é o diagnóstico do problema da igreja de Éfeso, que, tendo perdido o primeiro amor, continuava ainda com obras, mas provavelmente obras sem amor, e aí há realmente uma situação complicada, né? Você está trabalhando, mas descobrir, ou alguém descobrir que você não faz isso por amor, você faz por obrigação, por dever. Alguém mandou, alguém espera, alguém cobra, alguém vai fazendo relatório, vai acreditar na sua conta corrente, mas não há motivação. Aquilo que nós fazemos para Deus, sem a correta motivação, não conta pontos, é 0, é apenas exercício muscular, é exercício mental, para você não se sentir inativo, mas não conta. Meus irmãos, amar é a mais elevada das obras. E este é um ponto que nós devemos lembrar, que quando se fala em primeiro mandamento, o primeiro mandamento não é o primeiro dos 10 em Êxodo 20. Primeiro seria assim, aquele mais importante e que reúne no seu bojo todos os demais, e que é absolutamente prioritário, sem o qual os demais não têm valor, significado maior. E o Senhor Jesus mesmo respondeu isso de uma forma muito precisa, praticamente reproduzindo aquilo que está em Deuteronômio, né? O Senhor Jesus disse que o mais importante é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? Então aqui está realmente o grande desafio: amar a Deus, e com isso, digamos, caminhar voltando para o primeiro amor, né? E isso então nós percebemos que é absolutamente prioritário, não tem outro caminho. Eu posso procurar atalhos, resolver problemas parcialmente, mas olha, o meu problema não é que eu perdi o amor, meu problema é que eu estou velho, cansado, já
me sinto digno de uma aposentadoria, né? Então eu estou sonhando com uma rede que não é rede de internet, é aquela rede mesmo que tem 2 pontos de apoio, e eu estou então ali esperando a morte chegar. Por favor, meus irmãos, esperar a morte chegar, inativo, né? Ou assistindo alguma novela, ou simplesmente ficando ali, então assim, na posição passiva. Isso não é projeto de vida para ninguém, não é projeto de vida para ninguém. Eu me alegro de ver aqui queridos irmãos com cabelos brancos, eu não sei quantos que têm mais do que eu de idade, talvez tenha 1 ou 2 aqui. Dr. José, aproveito para saudar aqui o Dr. José do Carmo, aqui nosso querido professor do Mackenzie, ex-conselheiro da Igreja Presbiteriana Primeira Igreja em sua família, Primeira Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Mas eu estou me referindo a cabelos brancos. Aqui está o Dr. Salim. Posso citar o seu exemplo, pastor Salim? O Dr. Salim tem 83, é novo, né? 83 anos de idade, é novo, né? Para quem tem 72, 83, a diferença é pequena, né? Quando eu tenho dúvidas sobre meu problema de idade, eu ligo para o meu pai, que o Dr. Salim conhece, e falo: papai, já está na hora de parar? Meu pai, que tem 96, é pastor ativo, hoje estará pregando lá na divisa de Arujá. Ele diz: não, meu filho, não é hora de parar, né? Eu, por exemplo, não parei até hoje. A chamada pastoral não prescreve, né? Vocação não tem tempo de validade, né? O que Deus nos utiliza, mesmo nas nossas limitações, né? Mas é importante permanecer ativo, aguardar que o Senhor nos chame, mas aguardar em pé, aguardar ativo, trabalhando, né, meus irmãos? Então, eu estou fazendo aqui um pouquinho de drama, mas nada para impressionar os irmãos, senão para enfatizar que o amor é fundamental. Então, nesse tópico nós podemos dizer que já a igreja de Éfeso estava ainda ativa, trabalhando, produzindo, mas obras sem amor, já dissemos, na contabilidade de Deus não valem nada. E eu posso fazer aqui um autoflagelamento, posso construir uma fogueira, me emolar a mim mesmo, dizer: eu estou aqui declarando aqui a minha fidelidade às Escrituras, a meu compromisso com Deus, mas se isso não for feito com amor, não vale nada. Então, meus irmãos, continuando para encerrar esse nosso estudo, próximo passo que já nos conduz para o encerramento é que a referência, nós temos referências, isso é importante, referências, né? E aí o que nós vamos lembrar? Vamos inventar novos desafios. Nós vamos nos lembrar do primeiro amor. É a receita do Senhor Deus, que falou por intermédio do Espírito Santo. João escreveu, falou: você está com problema de perder o primeiro amor, procure o médico. Faça isso, ó. Lembre-se de onde caiu, ou seja, faça uma reminiscência. E nos meus tempos de jovem, nos meus tempos em que a igreja, eu frequentava a igreja, eu era ativo, eu era dedicado, eu tinha compromissos com Deus, eu tinha compromissos com a igreja, eu lia a Escritura todos os dias, eu dobrava meus joelhos todas as noites, eu fazia jejuns. Não, cada um sabe do que fazia. Eu não sei de nada de ninguém, nem eu mesmo já esqueci o que eu fazia. Mas o desafio de voltar, menos em termos de imaturidade. A nossa imaturidade não precisa ser resgatada, não. Precisa ser resgatado é o nosso primeiro amor. E o Senhor até tem aqui uma advertência: olha, se você não voltar ao seu primeiro amor, eu vou vir e vou realmente aqui confrontá-lo, né? E poderá haver até algum prejuízo institucional. A igreja terá perdas. Por quê? Porque não conseguiu realmente restabelecer o seu nível de amor a Deus, de zelo, de fidelidade e de paixão pelas almas, de interesse, realmente de mobilização movida pelo amor.
O amor, por sua vez, ele traz consigo o componente da gratidão, né? Se eu amo a Jesus, como é que eu vou provar para Ele que eu amo? Olha, no mínimo, eu vou dizer, eu te amo, mas vou dar provas do meu amor, e vou então empreender as minhas ações, mas com o componente de amor, né? Eu queria ler Isaías 43, 25, para lembrar o seguinte: o verbo lembrar-se, ou lembrar, nessas formas verbais diferentes, ele aparece mais de uma centena de vezes nas Escrituras. Ou seja, até Deus, que sempre se lembra das suas misericórdias, sempre se lembra da sua compaixão, Ele só tem uma coisa que Ele não se lembra. O que será que Deus não se lembra, irmão Ezequias? Do que Deus não se lembra? Ele sofre de amnésia. Dos pecados perdoados. No demais Ele se lembra sempre. Vamos ler Isaías 43, 25? Quem vai ler? Dos teus pecados eu não me lembro, no contexto de apagar as transgressões. Perdão, ele é realmente uma eliminação definitiva. Ele não fica numa outra memória lá do computador que você deleta, pensa que acabou, que apagou, e depois aparece lá de repente em arquivos que foram apagados, mas não foram destruídos, né? E há inclusive quem depois rememore. Eu já ouvi um caso de alguém que foi mandado embora, e no dia seguinte abriram todo o computador e fizeram uma varredura de tudo que tinha sido deletado nos últimos 30 dias, e apareceu uma vida suja, uma vida pregressa, uma coisa horrorosa, né? Porque não era perdão divino, era simplesmente deletar arquivos que não desapareceram. Mas nós somos sempre convidados a nos lembrar, e nós também oramos. O salmista oramos: Senhor, lembra-te. E nós temos várias situações, especialmente invocando desde os patriarcas, que Deus se lembrasse. Mas Deus não tem dificuldades de se lembrar, nós é que temos dificuldades. E então diz lá o autor de Eclesiastes: jovem, lembra-te, os dias atuais, lembra-te do teu Criador, né? Lembra-te disso, lembra-te daquilo. Lembrai-vos da mulher de Ló, né? Lembrai-vos, né? Ou seja, há apelos para lembrança, para rememoração. E depois que a gente se lembra e está já caminhando para o primeiro amor, para a retomada, a referência é voltar àquelas primeiras obras que eram abundantes, foram aprovadas, mas restabelecer para estas obras o conteúdo de amor. E eu tenho que terminar agora, mas Cadu, mais um socorrozinho aí, Cadu. Muito bom. Então, nós aqui temos em Éfeso, na igreja de Éfeso, um registro muito interessante, porque a igreja parecia que continuava no ativismo. O que é ativismo? Fazer, produzir, e depois fazer relatórios, né? O relatório tem que ficar registrado, eu fiz, foi feito, o departamento fez, tal. Mas, e depois, o que sobrou? Se esse ativismo for apenas fazer, mas sem amor, então vale o apelo que Deus faz aqui: volta às primeiras obras, lembra-te de onde caíste, está faltando o primeiro amor, estabelece, reconhece. Isso, meus irmãos, é fundamental para a nossa vida, é uma aplicação que nós fazemos no contexto do século 21, e amar a Deus, amar tal como nós aprendemos a amar. Ouvíamos muito que o Senhor Jesus estava por voltar, o arrebatamento era iminente, e que era preciso amar a vinda do Senhor. Isso é bíblico, amar a vinda do Senhor. E eu não quero arriscar aqui fazer uma pergunta: quantos de nós amamos a vinda do Senhor, né?
porque a gente parou de falar nessas coisas faz muito tempo, e parece que amar a vida é assim uma forma de alienação. O mundo está tão bom, a igreja está tão boa, a vida está tão boa, né? Deus tem nos abençoado tanto, e deixa o tempo correr, quando o Senhor quiser virá, e não preciso, né, fazer, vamos dizer, como que uma instigação, dizer: Senhor, manda, volta logo, volta, Maranata, Senhor, volta. Não, dá a impressão assim que nós perdemos até esta percepção de que nós estamos em tempos finais, né? E o apóstolo podia falar isto já praticamente no seu testamento espiritual, e assim nós caminhamos para agora encerrar, que o tempo já terminou, né? Agora é o próximo passo, conclusão disso é lembrar-se de onde caiu, é o primeiro passo para se voltar ao primeiro amor. Então nós podemos fazer até uma oração assim, pessoal: Senhor, eu estou consciente de que não tenho mais amado ao Senhor com tanta intensidade, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanta paixão. Eu peço, Senhor, eu clamo, eu imploro, eu rogo a Ti, Senhor, que aquele amor seja restituído no meu coração, que eu possa voltar a ter prazer de ser o primeiro a chegar no culto, no templo, a ser o primeiro a Te servir, a contribuir, a fazer as coisas do reino de Deus com prazer, com satisfação, quase com uma inquietação interior, dizendo: eu amo tanto a Deus, que no mínimo eu quero dar provas da minha gratidão, da minha fidelidade, do meu amor para com o Senhor. Esse é um importante passo, e então concluímos, meus irmãos, concluímos o quê? Aquilo que foi dito, né? Sem amor não pode haver cristianismo. Então, cristianismo nominal, cristianismo de doutrina, ortodoxia de fé, eu estou firme na doutrina, tenho todos os postulados reformados na minha mente, né? Mas o amor, primeiro amor, ele é realmente um componente importantíssimo a ser resgatado. Se nós tivermos essa consciência, se nós tivermos esse desejo, se nós tivermos esse prazer de voltar ao nível do primeiro amor, né? Se isso não aconteceu até hoje, nós temos certamente que reconhecer e pedir e tomar uma posição, voltar ao primeiro amor. Isso está no contexto de uma igreja arrependida, né? E último slide, irmão Cadu. O último slide são as conclusões das conclusões, né? Então, lembre-se, exercício de memória. Não precisamos tomar memoriol, né? Ou comer alguma fruta que dê ativa memória, né? Nós podemos nos lembrar de onde já estivemos, né? Nós podemos realmente começar a partir de hoje, pedindo a Deus, e depois dizendo assim como o apaixonado de Cantares, né? Parece assim um pouco romântico, né? Um pouco simbólico demais, né? Leva-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sala do banquete, tem coisa mais honrosa, mais extraordinária que possa estar na nossa expectativa, é ter comunhão com o Senhor, usufruir os seus privilégios, os privilégios que Ele concede aos seus filhos, e numa linguagem de amor, né? De amor, dizer: Senhor, eu te sirvo por amor, Senhor, eu quero seguir-te por amor, Senhor, eu estou na esperança de um dia te ver e quero te contemplar com um olhar de 1000 anos, olhar para ti, porque me atraíste pelo teu amor, e o mínimo que eu posso fazer é te devolver também o meu amor. Que Deus nos abençoe. Amém.